Olá pessoal, essa é a aula 2 de Introdução à Informática e nessa aula a gente vai trabalhar memórias, um componente do sistema computacional que vimos na aula passada. Bom, nessa aula nós vamos iniciar com o conceito de memória e em seguida a gente vai, para terminar a aula, falar sobre as diferenças entre os principais tipos de memória. Recapitulando da aula passada, o sistema computacional é composto por 3 componentes básicos, né? O processador, a memória e os dispositivos de entrada e saída. Em cada uma das próximas aulas, a gente vai estar vendo um desses componentes em separado. Hoje a gente vai ver a memória. E o que é memória, né? Bom, se eu perguntar para você quanto é 2 mais 2, né, você vai me responder 4. E aí, a gente pode continuar a aula e daqui a 5 minutos eu vou perguntar: pessoal, qual foi a pergunta que eu fiz para vocês? E você vai dizer: professor, o senhor me perguntou quanto era 2 mais 2. A gente só pode responder essa pergunta com clareza e com calma porque nós somos dotados de um componente chamado memória. A memória permite que a gente guarde dados e informações da nossa vida, tanto do passado, como do presente, como do futuro. Então, a mesma coisa é o conceito de memória para o sistema computacional. No sistema computacional, a memória existe para guardar informações para uso atual e para uso futuro. Essa é a definição correta de memória. Então, a memória é um componente, reforçando, a memória é um componente onde você guarda dados e informações para uso atual e para uso futuro. Tudo bem? Prosseguindo. Uma outra coisa também interessante do sistema de memória é que você tem uma quantidade muito grande de tipos de memória e cada tipo de memória possui uma capacidade, uma velocidade e um custo, né? É aquela velha pergunta que a gente fazia muito quando era criança: por que todo avião não é feito com material da caixa preta, né? E aí você pode me dar uma resposta muito interessante, mas a resposta que eu acho mais engraçada é que um avião não é feito com material da caixa preta porque ele seria muito caro para voar. Você pode dizer: mas a caixa preta o avião ainda não conseguiria voar. Tudo bem, mas por questões aerodinâmicas. Se a gente criasse uma tecnologia onde o avião pudesse ser construído com material da caixa preta, ele cairia e ninguém morreria, né? Mas não é o que acontece. E as mesmas coisas são para o sistema de memória, né? Por que nós não temos nós temos diferentes tipos de memória? Por que não dotaram o computador com a memória mais veloz? Porque você não conseguiria comprar um computador. Essa é a resposta correta. Então, para popularizar os computadores, nós temos um pouquinho de memória rápida, depois uma quantidade maior de memória um pouco mais lenta, e aí você vai colocando memória até que você chega numa grande quantidade de memória lenta, mas que ajuda ao computador a ter um preço acessível e uma condição acessível a todos os seres que necessitam comprar o computador. Então, a gente pode falar que existe uma pirâmide de hierarquia de memória, uma pirâmide onde você vai ter os 4 componentes de memória, que aqui estão na figura: o registrador, a memória cache, a memória principal e a memória secundária. E quando você desce para a base dessa pirâmide, você aumenta a capacidade. Então, os registradores têm menor capacidade que a memória cache, e a memória cache tem menor capacidade que a memória principal, e a memória principal tem menor capacidade do que a memória secundária. Ressaltando aqui, algumas pessoas chamam a memória cache de memória cachê. Eu aprendi com a memória cache e me sinto mais tranquilo para falar dessa forma. Mas você pode colocar como memória cachê também, tá? Então, essa é uma hierarquia de memória. Voltando aqui ao nosso assunto, essa é uma hierarquia de memória onde você tem, de baixo para cima, um aumento de capacidade da memória no sistema computacional. Então, você compra um computador com 1 tera de memória secundária e você compra um computador com 8 GB de memória principal, né? Então, a diferença de quantidade é muito grande. Por quê? Porque a memória principal é mais cara que a memória secundária. Dúvida até aí?
Prosseguindo, tá? E nessa hierarquia de memória, pessoal, a gente também tem que falar de um outro componente, que é de um outro fator, né, que também influencia na hierarquia de memória, que é a velocidade e o custo. Então, quanto mais você vai subindo nessa hierarquia de memória, aumenta a velocidade e o custo. Então, só observando, a memória secundária que está em azul, ela é mais lenta e menos cara que a memória principal. A memória principal que está em verde é mais lenta e menos cara e menor custo que a memória cache. A memória cache, que está em verde mais intenso, ela tem o menor custo e a menor velocidade que a memória de registradores, e assim por diante. Tudo bem? Existem outros tipos de memória, mas esses são os 4 tipos principais de memória. Um outro fator importante é que nessa aula eu não vou estar falando de memória SSD, de memória, a gente só vai estar trabalhando os tipos de memória que são importantes para você na sua vida profissional como técnico de administração e algum concurso que você queira fazer mais adiante. Tudo bem? Bom, vamos iniciar com a memória que está na base, a memória em azul, nessa figura de hierarquia de memória, que é a memória secundária. Então, a memória secundária, ela também é chamada de memória de massa, porque ela está no computador em grande quantidade. Então, as memórias secundárias, às vezes, são chamadas de memórias de massa. Elas são mais lentas, né, porque ela é feita de um material chamado de meio magnético. Então, esse material meio magnético, ela possui um menor tempo de resposta. Então, o computador sofre um pouquinho mais para recuperar a informação da memória secundária, porque ela é uma memória de meio magnético. Tudo bem? E uma outra característica das memórias secundárias é que elas são não voláteis. O que quer dizer isso? O conceito de volatilidade em química significa que se você deixar alguma coisa aberta, ela evapora. É o caso da acetona. Então, a ideia para o computador é idêntica, né? A memória secundária, ela mantém a informação mesmo quando o computador estiver desligado. Então, é uma memória de armazenamento, né? Quando você desliga o seu computador e você salva os seus trabalhos, você está salvando na memória secundária. Por quê? Porque ela é uma memória não volátil. Tudo bem, pessoal? Então, esse conceito de memória secundária e memória não volátil é muito importante para esse tipo de memória. A gente vai ver, à medida que a gente subir nessa hierarquia, que a memória secundária é a única memória não volátil do sistema computacional, na maioria das vezes. Tudo bem? Então, o disco rígido é um exemplo de memória secundária. Por quê? Porque eu guardo a informação ali dentro. O pendrive é um exemplo de memória secundária, você está guardando a informação dentro da memória. Tanto que o pendrive é uma memória secundária, porque ela é chamada lá fora de memória flash, né? Porque ela é memória que guarda a informação de maneira não volátil. Você pode pegar, salvar no pendrive, ir para a sua casa e abrir o seu trabalho no computador da sua casa. Tudo bem? Prosseguindo. Então, exemplos aí de memórias secundárias é o disco rígido. E o professor também falou, né, que naqueles computadores, lá nos tipos de computadores, que existia um computador denominado mainframe ou servidor. Então, o mainframe ou servidor, geralmente, eles não têm disco rígido, eles têm fitas magnéticas. Às vezes em bola, é uma confusão maldita, mas é um outro meio de armazenamento em memória secundária. Tudo bem? Prosseguindo. Agora a gente vai para a memória que está um pouco acima da memória secundária, que é a memória principal, que está em verde aí, mais claro, né? No verde mais água, né? Então, a memória principal, ela é uma memória que é usada quando o computador está ligado. É a chamada memória discreta no computador. Quando você liga o seu computador, todos os dados que estão na memória secundária, no seu disco rígido, são necessários para que você trabalhe, são colocados na memória principal. Né? Um deles é o próprio sistema operacional. Quando você desliga o seu computador, o sistema operacional ele é colocado em memória secundária, gravado lá todas as informações que você usou naquela sessão. Quando você liga o computador, toda aquela sessão que você estava trabalhando é colocada na memória principal.
Por quê? Porque o processador, ele usa a memória principal, que é um pouquinho mais rápida, para poder fazer operações. E aí, isso vai aumentar o tempo de memória, vai aumentar o tempo de resposta, do computador para os seus usuários, para quem usa o computador. Então, a memória principal é uma memória que só é usada quando o computador está ligado. Dúvida até aí? Então, foi o que o professor falou, ela é uma memória de escrita do processador. O processador usa essa memória como se fosse uma folha de papel. Lembre-se que o professor falou na aula passada que o computador é uma máquina matemática. Então, ele fica toda hora fazendo contas lá e dando algum resultado que seja para você visível, que seja interessante para você. Mas ali dentro tem uma série de circuitos, operações matemáticas, e ele usa justamente essa memória secundária para poder escrever todos os dados de maneira rápida e ler todos os dados de maneira rápida. Essa é a importância da memória principal. Tudo bem? Então, ela também tem uma outra característica. A memória secundária é uma memória não volátil. A memória principal é uma memória volátil. Quando eu desligo o computador, todo o conteúdo que estava na memória principal é apagado. Tudo bem? Então, ela é uma memória volátil, tal como as outras memórias que a gente vai ver subindo no topo da hierarquia de memória. Dúvida até aí, pessoal? Então, aqui nós temos um exemplo de memória principal que você tem na placa-mãe, né? É um pente que ela fica na posição vertical, ou se a placa-mãe está na posição vertical, ela fica na posição horizontal, que é justamente a memória principal do computador. Tudo bem? Bom, vamos ao terceiro tipo de memória, né? Que é a memória cache ou memória cache, como você quiser chamar. A memória cache, ela tem uma propriedade que ela foi inventada pelos arquitetos de computadores para tentar prever o uso de um computador por um dado usuário. Por exemplo, se você é um cara que trabalha muito com edição de foto, é natural que você abra, da próxima vez que você ligar o seu computador, um editor de fotos. Então, a memória cache, é um pequeno pedaço de memória onde você tenta prever a ação futura do usuário. Então, voltando aqui ao exemplo, se você for um editor de imagens, eu vou deixar o programa mais usado em memória cache para tentar prever as informações, né? Ou tentar retirar as informações dali. E a memória cache, ela é diferente para cada usuário. Eu não sei se você já entrou numa área do sistema operacional onde diz assim, programa tal, usado recentemente, programa tal, usado nunca, programa tal. Isso tem a ver com as informações que a memória cache trabalha para otimizar o uso do sistema computacional para você. Tudo bem? Então, a memória cache ela é projetada para aumentar o tempo de resposta do computador. É uma memória muito rápida e é uma memória também do tipo volátil. Ou seja, quando eu desligo o computador, o conteúdo da memória cache é automaticamente apagado. Tudo bem? Bom, vamos ao último tipo de memória que nos interessa aqui, né? Que é a memória de registradores. Aqui nós temos, para não perder a oportunidade, aqui nós temos exemplo de memória cache que fica na placa-mãe, tá? E então, o último tipo de memória que a gente vai trabalhar na aula de hoje é os registradores. O que são registradores? Registradores são memórias que são localizadas dentro do próprio processador. Então, para a gente entender a dinâmica do sistema computacional mais uma vez, o computador é uma máquina matemática que faz operações matemáticas usando o processador e ele precisa escrever na memória principal o resultado das suas contas, né? Agora, se eu colocar um pouquinho de memória dentro do próprio registrador para fazer as operações mais rápidas, o sistema computacional não ficaria um pouco mais rápido? Foi isso que algum arquiteto pensou e funciona, né? Então, nós estamos ali dentro do processador, um pequeno espaço de memória chamado de registradores. E esses registradores justamente têm a função de guardar coisas importantíssimas. Por exemplo, uma das coisas que um registrador guarda é a próxima instrução que ele tem que trabalhar. Então, você está carregando um sistema operacional, por exemplo. Qual é a próxima instrução que eu vou carregar
para carregar sistema operacional. Isso está dentro do registrador. Então, é uma memória muito, muito rápida dentro do sistema computacional, porque ela está do lado de quem faz o trabalho todo, que é o processador, e a gente vai ver isso na próxima aula. Tá bom? Então, os registradores, ela é uma memória também volátil, né? É uma memória volátil, como todos os outros 3 últimos tipos de memória que a gente viu. E, infelizmente ou felizmente, ela tem um pouco só de quantidade, porque a memória é muito cara. Tudo bem? Pessoal, a nossa aula 2 é uma aula um pouco mais curta. Eu preferi dividir cada componente numa aula para ser mais didático e não ficar muita informação. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, você me manda uma mensagem. Você manda uma mensagem tanto pelo Classroom como pelo e-mail e eu vou responder. Eu espero que todos estejam bem. Tenham um forte abraço e até a próxima aula 3, onde a gente vai trabalhar processadores. Tchau.